Olá, hoje é Sexta-feira Santa e é uma data em que milhares de pessoas por todo o mundo relembram da morte de Jesus. Como todos os anos, eu sempre gosto de reler essa história nas perspectivas em que nos são escritas, né? Que nos foram deixadas escritas, que são os quatro evangelhos, ou as quatro interpretações do evangelho nas visões de Mateus, Marcos, Lucas e João. E esse ano, particularmente, eu quero ler essa história numa perspectiva diferente, numa perspectiva que vai lidar com a trama que levou à conspiração e que, consequentemente, resultou na morte de Jesus, né? Então, para mim, eu comecei lendo esse ano no Evangelho de Marcos, e Marcos relata alguns fatos interessantes para a gente pensar, né? Eu até andei escrevendo esses dias aqui nas minhas redes sociais, falando, por exemplo, que pelo teor do feriado nacional, né, o julgamento de Jesus foi um teatro do judiciário judaico e do poder político romano, que também era uma outra esfera do poder público, né, do poder do dominador. Um teatro, um julgamento que ocorreu mais ou menos às 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, numa primavera, estava frio, era um feriado nacional, as pessoas não iriam sair das suas casas, até porque nesses dias de Páscoa, havia um aumento das tropas romanas pela cidade, porque eles sabiam que aquele era o feriado mais importante para eles, o feriado nacional dos judeus mais importante, onde eles cantavam durante toda uma semana, comiam juntos, celebravam juntos, estavam lembrando da saída do Egito, né? Esse feriado que eles estavam relembrando essa história de como eles foram feitos livres da escravidão no Egito e agora eles estavam de volta para servirem a Deus como uma nação. Então Marcos coloca que o julgamento acontece logo de manhã cedo. Coloca que Pilatos foi coagido pelos chefes do Sinédrio, pela Assembleia dos Líderes religiosos, que também eram aqueles que faziam também o papel do judiciário. Eles não interpretavam somente as leis religiosas, mas a Constituição da Judéia basicamente era a lei de Moisés interpretada por um grupo de pessoas, por um grupo de homens, que então ditava quais eram as nuances sociais que as pessoas viveriam as suas vidas. Inclusive, eles tinham regras para um monte de coisas. Então, diz que logo do julgamento, as acusações... A gente, quando lê esse texto, para mim, eu gosto de pensar assim, que no momento daquele espetáculo, né, midiático, que seria mais ou menos equivalente à Lava Jato hoje em dia, a gente tem ali esses chefes da lei, alguma elite religiosa, alguma elite financeira, e a gente tem pessoas pobres, talvez umas poucas, e alguns discípulos de Jesus que observavam de longe. E acontece o julgamento, acontece a condenação, e no Evangelho de Marcos, e também nos outros evangelhos, né, mas Marcos foi o primeiro, segundo os estudiosos, a primeira biografia a ser escrita, a primeira biografia de Jesus canônica escrita. E nessa biografia canônica escrita, tem um jogo de palavras que a gente não tem no português, infelizmente. O jogo de palavras uma das palavras mais utilizadas no dia da Páscoa era a palavra Yeshua, que significa salvação. No sentido de salvação para aquele povo, era quando eles foram tirados do Egito. E aí os sacerdotes, os mestres da lei, fazem um jogo de palavras entre Yeshua, que era o nome de Jesus, e Yeshua. Tipo dizendo, Yeshua, 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 Yeshua. Jesus se salva, salva-se, salve-se Jesus, salve-se, né? Utilizando fazendo uma piada
com esse jogo de palavras que na nossa língua portuguesa fica muito pobre, porque a gente não tem essa mesma conotação e esse mesmo entendimento. Na tradução aí perdeu-se, mas tem um jogo de palavras, tem um contexto específico. No Evangelho de Mateus, essa história relata que o motivo da conspiração, né, já existia uma raiva da elite e dos sacerdotes para com Jesus, mas o motivo final, o motivo principal dessa prisão e julgamento foi Judas Iscariotes ter ficado bravo pela unção da mulher em Betânia, a unção dos pés de Jesus com um perfume que custava 300 denários, que equivalia a mais ou menos um ano de trabalho braçal nos campos. Judas fica revoltado, vai procurar os chefes dos sacerdotes no Sinédrio, e ele vende Jesus por 30 moedas de prata. 30 moedas de prata, isso também é muito interessante, porque a gente pensa assim, nossa, 30 moedas, por que 30 moedas de prata? De acordo com a própria lei de Moisés, que aqueles caras interpretavam, 30 moedas de prata era o valor da vida de um escravo, segundo o livro de Êxodo. Então, e segundo orientações até dos profetas menores, esse era o valor de um escravo, o valor da vida de um escravo simples, né? Na realidade, o mercado de escravos era muito variável, então dependia para que fosse o uso do escravo nos dias dos romanos. Se fosse um gladiador, ele podia chegar até $3.000 em moedas de hoje em dia, né? Vamos dizer assim. Então, e um escravo comum valia nada mais do que 330 gramas de prata. Vamos tentar imaginar assim. A grama de prata hoje, eu olhei a cotação agora há pouco, está custando R$ 4,69. 30 moedas de prata, mais ou menos, equivale a 300 gramas de prata, 300 e pouquinhos gramas de prata. Então, vamos dizer que o preço de Jesus hoje valeria R$ 1.550 aproximadamente. R$ 1.500 a morte de Jesus custou para os cofres em dias de hoje, né? A gente sabe que o dinheiro se desvaloriza ao passar do tempo. Com o passar do tempo, o dinheiro se desvaloriza. Então, valia muito menos. A vida de Jesus valia muito menos há 2.000 anos. Então, você consegue imaginar, né? No relato de Mateus, ainda fala que no julgamento de Pilatos, o grupo de sacerdotes ainda pagou um grupo de testemunhas para fazer uma espécie de delação premiada, incitando aspectos políticos das falas de Jesus. No Evangelho de Lucas, vamos agora para Lucas, né? Essa história também se repete. Lucas já muda um pouco o cenário. Lucas diz que já tinha esse intento no coração dos sacerdotes de querer matar Jesus, mas ele diz que Satanás pôs no coração de Judas essa revolta para com Jesus. Então, Lucas já é uma outra percepção. E Lucas diz que, então, os sacerdotes levam uma fake news, a acusação de que ele destruiria o templo de Herodes. Ele destruiria e estava incitando uma revolução popular, causando bagunça desde a Galiléia até Jerusalém. No Evangelho de Lucas, ele é levado para ver Herodes. Você imagina que Herodes, e é um detalhe que Lucas coloca, também gosto do estilo que o Evangelho de Lucas relata essa história. Lucas é mais detalhista. E o Evangelho de Lucas, o texto de Lucas é mais detalhista. E o texto de Lucas diz que Herodes fica feliz, dizendo, finalmente esse Jesus apareceu agora para mim. Eu queria ver você realizar um milagre. Talvez para o Herodes, Jesus era só um milagreiro, só um mágico, alguém, um fazedor de milagres, né? E julga, zomba, coloca uma túnica vermelha e manda de volta. O interessante é que no Evangelho de Lucas, quando Herodes manda Jesus de volta para Pilatos, né? Estou aqui resumindo bastante a história para o vídeo não ficar muito longo, até porque quem me conhece sabe que eu não gosto de aparecer em vídeo, mas
diz que ali uma aliança política foi feita. Eles eram inimigos até então, mas a partir do julgamento de Jesus, houve uma aliança de interesses para manter aquela multidão, o status quo como estava. Era agradável para Herodes viver longe de Jerusalém. Ele estava em Jerusalém só por ocasião da festa da Páscoa. Era uma festa que movimentava o país todo, pela comida, pelo turismo, pela religião. E Herodes, mesmo sendo de uma família de etnias mistas, ele não era um judeu puro, ele ainda conhecia e ainda celebrava essa festa, até porque ele tinha algum prestígio financeiro, político e de fama para poder se apresentar na capital da Judéia, né? Ele sabia das histórias. O Evangelho de João, a gente já sabe, para mim é a mais fantástica das histórias, desses 4 relatos, é porque o Evangelho de João começa com a ressurreição de Lázaro, e a ressurreição de Lázaro sendo então o grande clímax dessa história, que vai levar a morte, a conspiração e a traição de Judas, lógico, com certeza. Talvez para Judas, Jesus estava gastando dinheiro em coisas que não deveria gastar, estava dando atenção demais para algumas coisas. E no texto de João, diz que foi o diabo, né, que colocou no coração de Judas a intenção de entregar Jesus. Mas a gente sabe, lendo todo o transfundo da história, desde João 10, 11, 12, 13, até João conta a história do sacrifício, da morte, da prisão, julgamento e morte. A gente sabe que o acontecimento base dessa história é a ressurreição de Lázaro, no Evangelho de João. É o sinal da ressurreição, né? Que era um ponto emblemático, que era um ponto teológico muito complicado para eles. Mas, além do mais de ser um ponto teológico complicado para aqueles grupos, para aquele sinédrio que convergia interesses políticos teológicos, também tinha os interesses políticos. O que poderia fazer se os pobres não morressem mais? Aliás, se os pobres fossem uma realidade eterna. Agora, os pobres que não iam mais morrer poderiam se revoltar contra o sistema e poderiam acabar com aquilo, acabar com o status político, social, inclusive de Roma. Seria uma ameaça para Roma. No Evangelho de João, ele diz, não vamos matar Jesus na festa de Páscoa, pode ser que cause um problema. Isso também está descrito no Evangelho de Mateus, essa mudança de ideia. Está também descrito no Evangelho de Lucas, não está muito descrito no Evangelho de Marcos, mas nos outros 3 está descrito. Então fica aqui uma reflexão, né, além de recontar essas histórias, de pensar que cada texto, cada versão da história é diferente em si, tem fatos que às vezes não se encontram cronologicamente, mas isso não é o mais importante. O mais importante é saber que a morte de Jesus foi um incômodo, seja por motivos políticos, seja por motivos financeiros, seja por motivos religiosos, seja por motivos inclusive de ordem teológica. Foi um grande ajuntamento de causas que Jesus ameaçava com sua vida, com seu discurso, com a sua atenção aos pobres, com a sua maneira de lidar com os enfermos, com os oprimidos pela sociedade, pelos oprimidos pelo sistema religioso. Jesus era uma ameaça, continua sendo uma ameaça aos poderes e aos poderosos até hoje em dia. Por isso que ele morreu e continua morrendo em todos os sistemas que valem mais que a vida. Essa é a reflexão para a gente pensar e recontar e relembrar essa história, sabendo que os poderosos e religiosos continuam fazendo vista grossa aos pobres e continuam matando Jesus todos os dias. Uma boa sexta-feira santa. Até a próxima.